Você já deve ter visto um monte de fotos como essas daqui, que são imagens do microscópio eletrônico de varredura. Mas você sabe qual é a diferença entre essas imagens e uma foto que a gente tira com o nosso celular ou uma câmera digital? Esse é o tipo de coisa que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou explicar para você qual é a diferença das imagens que a gente tira no microscópio eletrônico de varredura e das imagens que a gente tira a partir de uma câmera fotográfica. A propósito, meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. Quando a gente tira foto com o nosso celular ou uma câmera, a gente consegue mexer em várias coisas, né? A gente dá zoom, a gente altera a luminosidade, a gente controla aquele ISO, a gente consegue controlar várias coisas. Um desses fatores é, por exemplo, o tempo de exposição, que seria mais ou menos o tempo em que a câmera vai ficar captando as imagens, né? Captando a luz, para depois processar e gerar a imagem que a gente vai ver e vai tirar a foto. Isso também acontece com, por exemplo, o telescópio espacial James Webb, que fica lá no espaço e ele fica com um tempo de exposição bem grande. Esses tipos de controle, de iluminação, alguns fenômenos desses que a gente consegue controlar com a nossa câmera, eles conseguem controlar no telescópio. Se você não sabe nada sobre esse telescópio, como ele foi feito, como ele foi produzido, vou deixar aqui no card a série de vídeos que eu fiz explicando exatamente sobre isso, como eles foram feitos, como ele foi construído e como ele funciona. Mas para a gente tirar uma foto, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Nós usamos a luz visível para poder tirar essas imagens. Então a gente vai lá com a nossa câmera, né, o nosso celular, mesmo usando lá os recursos de forma automática, que a gente tem a opção, a gente consegue colocar, clicar, focar no nosso material, né, no que a gente quer tirar foto, e clicar no botão para registrar. E o que permite a gente tirar a foto é a luz visível, sendo mais específico, no espectro visível. Aqui é uma imagem que eu estou mostrando para vocês, que dá um exemplo do espectro visível. Sendo mais específico, é o espectro eletromagnético. Essa figura mostra pra gente uma ideia do comprimento de onda dos vários tipos de ondas eletromagnéticas, né? A gente sabe que a luz visível é um tipo de onda eletromagnética. Sendo específico, começando aqui pelas ondas de rádio, a gente percebe que nós temos algumas ondas, né? AM, FM, de TV, de radar. E, por exemplo, né, a AM tem um comprimento de onda de 100 metros. E o que significa ter um comprimento de onda de 100 metros? A crista da onda, né, que é a parte de cima, se a gente fosse medir de uma crista para outra, a distância entre essas cristas seria de 100 metros. Então, o comprimento de onda vai medir, por exemplo, entre uma crista e outra, qual que é essa distância. E conforme a gente vai andando nessa régua, a gente percebe que esse comprimento de onda vai diminuindo. FM é 1 metro, o radar é 1 centímetro, e depois a gente entra num outro tipo de comprimento de onda, um pouco menor. Isso diminuindo esse comprimento de onda, chegando, por exemplo, na faixa do infravermelho, de 0,01 centímetros a 1000 nanômetros. Em seguida, a gente tem uma faixa bem estreita, que representa aqui, ela foi ampliada, que é a faixa do espectro visível. Então nós temos o infravermelho, você pode estar vendo aqui pelo meu controle. Tá vendo? Ele piscou. Deve estar ficando branco para você. Então a câmera consegue captar o infravermelho, né? Ele não é vermelho, ele é só uma onda eletromagnética, ele vai reagir com a câmera. Então ele vai reagir e você deve estar vendo uma luzinha branca aí piscando. Depois nós temos na faixa do visível, começando com o vermelho, indo para o laranja, amarelo, verde e assim vai até chegar no violeta. Depois do violeta nós temos o ultravioleta, que são os raios que a gente tem que se proteger quando a gente vai na praia, né? Passando lá o protetor solar, porque é uma onda eletromagnética que gera câncer, né? Que vai proporcionar a produção de câncer de pele, por exemplo, então ela é bem perigosa. E isso acontece por causa da energia. Mas conforme a gente vai andando nessa régua, a gente chega no espectro de raio-x e raios gama. Se você perceber, embaixo tem a ondinha que vai mostrando, né, quanto menor for esse comprimento de onda, né, quanto menor for a distância entre essas cristas, mais compactada fica essa onda. E isso significa que quanto menor for o comprimento de onda, maior é a energia associada a essa onda eletromagnética. Quando a gente compara e olha ali no espectro visível, a gente percebe que é a régua embaixo, que ele vai variar de 700 a 400 nanômetros. E aí, só para fazer uma lembrança, né? 1 nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão de vezes, tá? Então é uma coisa muito pequena. E se a gente tem uma onda eletromagnética que tem um comprimento de onda de 700 nanômetros, ela tem uma energia menor do que uma que tem 400 nanômetros, certo? Porque 400 nanômetros nós temos
as cristas mais perto do que 700. Isso significa que a gente tem um aumento de energia quanto menor é esse comprimento de onda. Fazendo um paralelo, né, a nossa câmera digital ela funciona como se fosse um microscópio óptico, que é esse microscópio aqui. Esse microscópio usa a fonte de luz, no caso, uma lâmpada, para poder iluminar a nossa amostra. Algumas amostras podem ser finas o suficientes, por exemplo, as amostras de sangue, que o feixe consegue passar. A luz passa por ela e a gente consegue enxergar. Alguns casos, que são, por exemplo, as amostras que a gente faz no laboratório, no meu laboratório, elas são amostras mais espessas, então eu consigo enxergar só a superfície dessa amostra. Então, toda vez que eu faço a preparação dessa amostra, até vou deixar aqui no card como eu faço a preparação dessas amostras, elas têm que estar planas o suficiente. Porque se eu tiver algum plano ou se ela estiver inclinada, o foco, toda vez que eu andar a amostra, ele vai mudar e eu vou ter que ficar dando foco, ajustando a altura, né, do foco para poder enxergar a minha amostra certinho. Mas a ideia é que a gente vai usar uma luz de uma lâmpada para iluminar essa amostra e a gente vai dar literalmente um zoom com uma lente. Nesses microscópios, por exemplo, a gente consegue dar aumentos de até 1000 vezes, 5000 vezes, em alguns casos extrapolando 10.000 vezes. E a gente consegue tirar umas imagens bem interessantes. Essas aqui são algumas imagens de umas amostras que eu ajudei o pessoal do meu laboratório a preparar, né, para o meu orientador. E essa daqui é uma imagem de uma liga de alumínio. Então a gente está vendo aqui a escala no cantinho de 400 microns. E essa imagem foi tirada num aumento de 50 vezes. Essa outra imagem aqui, ela tem uma escala de mais ou menos 100 microns. O que significa que ela foi tirada num aumento de 200 vezes. E por fim, essa última imagem, ela tem uma escala de 20 microns. E o aumento que a gente tirou foi de 1000 vezes. Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia dessa relação de aumento e relação de escala, né? Mas se a gente pegar essa última imagem aqui de 1000 vezes, se a gente for dando um zoom, a gente vai perceber que você vai ver o like que você vai deixar nesse vídeo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, clica aí no like, compartilha esse vídeo, assina o canal, você não sabe a ajuda que vai dar pra gente fazendo esse tipo de coisa. Não custa nada pra você, então vai lá, clica aí rapidinho e a gente já continua, beleza? Muito obrigado. Mas aí vamos supor, e se eu quisesse dar um aumento de 20.000 vezes? Infelizmente, num microscópio óptico ou mesmo numa câmera super potente com as melhores lentes, seria muito difícil a gente fazer esse tipo de coisa. E não é porque o equipamento não presta ou porque a gente não sabe operar, não é isso. Porque a gente já está chegando no limite físico que a gente consegue fazer usando esses equipamentos. E aí o limite físico está relacionado com o tipo de luz que a gente usa. Como eu falei para vocês, a luz visível, né, que é a partir da lâmpada que a gente vai usar, ela tem um espectro de energia que varia de 700 nanômetros a 400 nanômetros, né, do comprimento de onda. E isso significa que a imagem que a gente vai tirar vai ser limitada pelo tamanho desse comprimento de onda. Ou seja, se eu quero ver uma coisa menor do que o comprimento de onda da minha fonte de luminosa, eu não vou conseguir ver, porque a minha fonte luminosa é maior do que eu quero ver. E aí entra a diferença principal entre uma câmera ou um microscópio óptico e um microscópio eletrônico de varredura. A diferença entre eles, e a principal diferença, é o tipo de luz que é usado. No microscópio eletrônico de varredura, nós não vamos usar uma lâmpada de casa ou uma lâmpada que fica lá no microscópio óptico. Nós vamos usar elétrons. Esses elétrons, eles são produzidos a partir de uma fonte, e essa fonte vai variar, mas, por exemplo, pode ser uma fonte de tungstênio. Tem lá um filamento de tungstênio, ele é aquecido, e aí é gerado, né, pelo aquecimento elétrons. Esses elétrons então são acelerados num canhão e eles são direcionados na nossa amostra. Nesse canhão a gente tem várias lentes eletromagnéticas que controlam ele. Então a gente consegue controlar a abertura, quanto eles vão ficar, né, aberto ali na nossa amostra, se eles vão ficar concentrados num único ponto. A gente consegue controlar várias coisas ali. E alguns efeitos são importantes de destacar, que são alguns efeitos parecidos com o que a gente tem, por exemplo, na ótica convencional, que usa a luz. Então a gente tem problema, por exemplo, fazendo as imagens no MEV, de astigmatismo por causa do feixe. Às vezes o feixe não está no ponto certo, a gente tem que ajustar o foco. Aí às vezes você vai andar, muda. Então a gente tem alguns efeitos parecidos com o que acontece na ótica, usando a luz visível, por exemplo. Como eu mencionei para vocês, o tipo de luz muda.
E o que vai mudar nesse caso? É o comprimento de onda, né? Ou no caso a energia. No microscópio eletrônico de varredura a gente consegue controlar qual que vai ser a energia desse feixe. Então, como ele vai ser acelerado no canhão, eu consigo controlar qual que vai ser a energia que vai ser usada para acelerar esses elétrons. Então, por exemplo, eu posso colocar 5 eletronvolts, 10, 15, 20, 25, 30. E só para você ter uma ideia, se eu acelerar os elétrons com 30 keV, eles vão ter um comprimento de onda de 1 angstrom, ou 0,1 nanômetros, o que é muito menor do que a gente tem no visível. Por exemplo, no violeta, que teria mais ou menos 400 nanômetros de comprimento de onda. E conforme esses elétrons são acelerados, eles colidem com a nossa amostra, eles vão interagir de formas diferentes com a nossa amostra e aí a gente vai ter sinais diferentes. Então aqui eu vou mostrar para vocês um esqueminha de como funciona o MEV. Então a gente tem aqui a portinha, né, abrindo, né? Existe essa câmera fica em vácuo e aí dentro dessa câmera a gente tem um porta-amostra. A gente consegue colocar algumas amostras, né, dependendo do microscópio, a gente pode analisar mais de uma amostra por vez, mas a ideia é que essa câmera fique em vácuo. E isso é ideal para que o feixe se incida sobre a amostra e a gente não tenha perda de sinal, até mesmo queimar o emissor de elétrons, né? Isso pode ser um problema de queimar a fonte. Então o elétron vai sair aqui do canhão de cima, vai interagir com a nossa amostra e essa interação vai proporcionar elétrons, né, o que a gente chama de sinal, para vários tipos de detectores. O primeiro detector que eu quero falar para vocês é o de BSE. Ele fica logo em cima, ele fica em volta da saída, né? Fica no quadradinho em volta da saída dos elétrons. Esse sinal ele é representado pelos pontinhos azuis, que vão literalmente parece que estão saindo da amostra e indo bem para cima do detector. Esses elétrons são chamados de elétrons retroespalhados. Eles são elétrons que vão interagir com o núcleo do material, né? Então eles vão literalmente bater, se chocar com o núcleo e vão retornar na direção oposta. Esse choque ele é inelástico, ele quase não perde energia. Então o elétron que vem da fonte bate no núcleo do material e volta. E ele vai voltar na direção oposta e vai se chocar com o detetor. Esse detetor vai dar informação que a gente chama de contraste químico, ou seja, na imagem, tudo que for mais claro é mais pesado e tudo que for mais escuro é mais leve. Então se eu tivesse, por exemplo, um aço e tivesse só ferro e carbono, tudo que fosse branco seria o ferro, tudo que fosse cinza seria o carbono. E a ideia é que a gente tenha um contraste, né, de tons de cinza. Então a gente não tem nenhuma imagem colorida. Então se você viu qualquer tipo de imagens de MEV que está colorida, é mentira. Isso aí foi feito no pós-produção, foi feito lá no Photoshop. A gente não tem imagem colorida no MEV. Então nesse tipo de imagem a gente consegue ver que literalmente quão pesados são os nossos elementos. Mas fica que a gente não sabe quais são os tipos de elementos usando esse detetor, tá? Então a gente só consegue ter uma ideia de onde estão os elementos mais pesados e onde estão os elementos mais leves. O segundo detetor que eu quero falar para vocês é o de SE. Ele fica no cantinho aqui, parece ser umas gradezinhas, parece um microfone, e esses elétrons são representados pelos elétrons que estão nos pontinhos laranja. Esse detetor dá informação para a gente da topografia da nossa amostra. Então é como se a gente literalmente fosse analisar como que é a superfície. Se ela é rugosa, se ela não é, se ela tem montanhas, se tem vales. E a gente consegue analisar pela diferença de cores também. A ideia é que tudo que é mais claro é mais alto e tudo que é mais escuro é mais baixo. E novamente, né, a gente tem informação em tons de cinza, sempre. A ideia é que esses elétrons secundários eles interagem com a nossa amostra, né? Então eles perdem energia, o que é diferente dos elétrons retroespalhados que vão interagir de uma forma quase que inelástica e quase que perfeita, sem perda de energia. Em seguida, a gente tem os detetores de baixo vácuo e de EDS. O de baixo vácuo, ele é como se fosse um SE, né, que é esse elétron secundário que eu acabei de explicar para vocês, mas a ideia é que é colocado um pouco de ar dentro da câmara para a gente poder enxergar essa amostra. E nesses casos são usados para amostras que não conduzem muito bem a eletricidade, né? Lembrando que os elétrons são os responsáveis pela condução elétrica. E a ideia é, como a gente tem uma amostra ali que pode carregar, ou seja, ela vai ficar com carga, se a gente tivesse a amostra ali e com alto vácuo, a gente iria enxergar um borrão branco, como se a gente estivesse tentando tirar foto
e dá o flash e fica tudo branco numa tela, certo? Então a ideia é que a gente diminua a quantidade de elétrons que vai ser emitida ali, porque a gente está em baixo vácuo. Porque em baixo vácuo, né, a gente vai ter espalhamento desses elétrons do feixe e aí a gente vai carregar menos a amostra. E é interessante mencionar que quando a gente prepara uma amostra, a gente tem que fazer o aterramento, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então se a gente vai fazer em alto vácuo, o aterramento da amostra tem que estar muito bom para não deixar com que ela fique carregada e tenha esse problema de ficar com um borrão branco conforme a gente vai analisando ela. Por fim, a gente tem o detetor de EDS. Ele é um detetor que vai dar uma informação basicamente do tipo de elemento que a gente tem. Ele é chamado de detetor de espectroscopia de energia dispersiva. E esse detetor, o que vai acontecer, né? Como eu falei para vocês, o elétron vai interagir com a nossa amostra de várias formas. Uma dessas formas é o feixe de elétrons consegue remover elétrons dos elementos da nossa amostra. E os elétrons das camadas desses átomos, que estão em camadas mais energéticas, eles sofrem o que a gente chama de decaimento. Conforme eles caem para essas camadas que os elétrons foram removidos, eles liberam um raio-x. E esse raio-x é característico do átomo e do tipo de decaimento, o que significa que depende da camada que ele saiu para a camada que ele foi. Nesse sentido, a gente consegue fazer o que a gente chama de espectro, né? A gente consegue pegar o espectro desse elemento. E a gente consegue determinar, é sódio, é carbono, é ferro. E a gente consegue determinar onde ele fica, quanto tem desse elemento e o tipo de elemento, obviamente. Então a gente consegue fazer isso num ponto, numa linha, numa área. E é legal que a gente consegue ver o que a gente chama de mapeamento. Então se eu tenho, por exemplo, um bimetal, uma junção bimetálica, sei lá, um aço e prata, eu consigo ver onde está o metal, né, quais são os elementos desse metal e onde está a prata. E na junção, provavelmente, a gente vai ver um pouco de mistura desses dois. E isso é bem legal. Em alguns casos é muito importante ter esse tipo de informação. Na minha pesquisa, por exemplo, eu uso bastante esse tipo de análise, né, do MEV, para saber como é a microestrutura do meu material, onde estão os elementos, se ele sofreu algum tipo de segregação, né, se um elemento ficou mais concentrado em um ponto do que no outro, e quanto que tem de cada um desses elementos para ver se a minha composição está certa com o que eu estou esperando. A ideia do MEV é que ele vai varrer a nossa amostra, né? Esse feixe vai ser um varrido, né? Controlado lá pelas bobinas eletromagnéticas e vai varrendo a nossa amostra. E conforme ele vai varrendo, cada ponto que ele vai passando vai interagindo com o material, né? O feixe, e esses detetores vão pegando esses sinais, jogando para o computador fazer o processamento e formar a imagem que a gente vai enxergar. Então, basicamente, o MEV é uma câmera que vai varrer a nossa amostra de ponto a ponto para poder analisar. E aí a gente consegue formar a nossa imagem depois de fazer toda essa análise. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, assina o canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e muito obrigado. Até mais.